Olá! Este é o quarto episódio do nosso Clube da Leitura Virtual. Sou Ana Cristina, aluna do primeiro período da Faculdade Sabará e apresento o podcast sobre o escritor tcheco Franz Kafka. Suas obras possuem marcas do expressionismo que elegem principalmente a psicologia do homem comum, mas o indivíduo que se tornou frágil, rodeado de experiências fragmentadas e repleto de angústias existenciais. A obra dele escolhida é a novela A Metamorfose. E nela a mensagem é dura. Kafka toca no fundo da hipocrisia humana e das máscaras que usamos para nos proteger do que nos é diferente. O personagem principal é Gregório, um homem comum, trabalhador, que servia para ajudar a sua família, até que ele falta ao trabalho, fecha-se no quarto e se transforma em um inseto, o mais assustador de todos os insetos. Ele vivia fechado em seu quarto. Ouçam o que a história nos traz. Certa vez, já havia passado bem um mês desde a metamorfose de Gregor, não existindo, pois, mas nenhum motivo especial para a irmã se espantar à vista dele. Ela veio um pouco mais cedo que de costume e o encontrou quando ele ainda olhava pela janela, imóvel e, portanto, numa posição propícia para assustar. Se ela não houvesse entrado, não teria sido uma surpresa para Gregor, uma vez que a posição dele a impedia de abrir imediatamente a janela. Mas não só ela não entrou, como também recuou e fechou a porta. Um estranho poderia ter pensado que ele estivera à sua espreita porque queria mordê-la. Naturalmente, ele se escondeu logo debaixo do sofá, mas teve de esperar até o meio-dia antes que a irmã voltasse, e ela parecia muito mais inquieta que de hábito. Por aí, Gregor reconheceu que a visão dele continuava sendo insuportável para ela, e assim haveria de permanecer, e que seguramente ela precisava fazer um grande esforço para não sair correndo à vista mesmo da pequena parte do seu corpo que sobressaía sob o sofá. Para poupar-lhe também essa visão, um dia ele arrastou o lençol nas costas até o sofá. Levou 4 horas para realizar esse trabalho e o dispôs de tal maneira que agora ficava inteiramente coberto. E a irmã não podia vê-lo nem que se agachasse. Se na opinião dela esse lençol tivesse sido desnecessário, então ela poderia tê-lo retirado, pois estava suficientemente claro que não fora por prazer que Gregor havia se isolado de modo tão completo. Mas ela deixou o lençol como estava e Gregor acreditou até mesmo ter apreendido um olhar de gratidão, quando uma vez levantou o lençol cautelosamente com a cabeça para ver como a irmã acolhia a nova instalação. Nas 2 primeiras semanas, os pais não conseguiram vencer a própria resistência para entrar no quarto de Gregor e vê-lo, e com frequência ele ouvia como reconheciam plenamente o trabalho da irmã, ao passo que até então tinham muitas vezes se irritado com ela, porque lhes parecera uma moça algo inútil. Mas agora ambos, pai e mãe, aguardavam diante do quarto Gregor enquanto a irmã fazia a arrumação. E mal ela tinha saído, precisava contar exatamente como estavam as coisas no quarto, o que Gregor havia comido, como se comportara desta vez e se por acaso era possível notar uma pequena melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a impediram, a princípio com argumentos racionais que Gregor escutou com muita atenção e aprovou inteiramente. Mais tarde, porém, foi necessário que a contivessem à força, quando então ela exclamou: "Deixe-me ver Gregor, ele é o meu pobre filho. Vocês não entendem que eu preciso vê-lo?" Quase não consegui parar a leitura, curiosa por saber se ele voltará à forma humana ou se ele será aceito como um inseto.
Espero que essa história entre na lista dos próximos livros dos nossos e das nossas ouvintes. A Metamorfose fala de um indivíduo isolado do seu meio, despido de sua humanidade, visto como um inseto, em um conflito claro entre o ser e as imposições sociais. Podemos até pensar nas graves violações à dignidade da pessoa humana. São muitas reflexões impressionantes que esta obra nos traz. Então, esta é a minha sugestão de leitura, A Metamorfose, de Franz Kafka.